O inferno é eterno ou temporário? A doutrina aniquilacionista, que ensina que no final de todas as coisas Deus exterminará o diabo e os perdidos, é defendida pelas testemunhas de Jeová e pelos adventistas do sétimo dia. Mas será que as Escrituras concordam com essa doutrina? Leiamos. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel, capítulo 12, versos 2. Jesus, fazendo alusão a Daniel, diz: E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus, capítulo 25, verso 46. Essa passagem é um problema para os aniquilacionistas. Para tentarem escapar, argumentam que nem sempre a expressão eterno, aionios no original grego, significa para sempre, e que eterno, nessa passagem, é somente no resultado e não na duração. Os aniquilacionistas querem justificar essa passagem usando passagens em que o termo eterno não significa tempo sem fim, como nesse exemplo. Vejamos. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Hebreus, capítulo 6, versos 2. E aí indagam: o juízo vai ficar ocorrendo eternamente? E aí argumentam que quando eterno se refere a Deus e aos salvos, é eterno. Mas quando se refere ao diabo e aos perdidos, não é eterno. Bem, essa regra não existe nas Escrituras. É um artifício criado para escapar da realidade do texto. É verdade que nem sempre o termo eterno na Bíblia significa tempo sem fim. Porém, o que determina o sentido de uma palavra é o contexto em que ela está inserida. E o problema para os aniquilacionistas é que esse termo eterno, aionios, aparece 2 vezes no versículo, e é exatamente o contexto que determina o sentido de uma palavra. É um absurdo hermenêutico interpretar a mesma palavra, lado a lado, no mesmo versículo, com significados diferentes. Apesar desse termo aionios poder significar um tempo determinado, em Mateus 25, 46, Jesus está traçando um paralelo entre o destino dos perdidos e dos salvos. Visto que ambos os destinos são ditos serem eternos. A mesma palavra, no mesmo versículo, no mesmo contexto, apontando para o futuro, dando a ideia de continuidade e não de aniquilamento. A palavra aionios é usada como representação de uma vida que não é apenas eterna em seu resultado, mas eterna em sua duração ou continuação. Os aniquilacionistas concordam que na segunda parte do versículo, vida eterna, deseon aionios no original, é eterna em sua duração. Porém negam que castigo eterno, colassem aionios no original, na primeira parte do mesmo versículo, seja eterno na duração. Se aionios, na parte final de Mateus 25, 46, significa infinito quanto à duração, não podemos restringir a interpretação de aionios na primeira parte do mesmo versículo para significar apenas infinito quanto ao resultado. O adjetivo aionios, que qualifica o substantivo vida, é o mesmo que qualifica
o substantivo castigo. Jesus usou o mesmo termo para os dois substantivos. Se o castigo dos perdidos, mencionado por Jesus neste versículo, é temporário, então o mesmo vale para o gozo dos salvos no céu, pois contextualmente os dois estão vinculados. Assim como Jesus esperava que seus discípulos compreendessem o céu como um lugar de felicidade permanente e sem fim para os salvos, ele também pretendia que eles entendessem o inferno como um lugar de tormento permanente e sem fim para os perdidos. Das duas, uma: ou o céu não será eterno, ou o inferno será eterno tanto quanto o céu. Não há como escapar. Vejamos mais uma passagem problemática para os aniquilacionistas. Vejamos o livro do Apocalipse, em que trata dos eventos finais. Acompanhemos a sequência de eventos. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse capítulo 19, versos 20 e Apocalipse capítulo 20, versos 2, 7 e 10. Perceba que a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo. E 1000 anos depois, quando o diabo é lançado, eles ainda estão lá vivos. Ora, o castigo na concepção dos aniquilacionistas não é uma aniquilação? Então, o que a besta e o falso profeta estavam fazendo vivos no lago de fogo depois de 1000 anos? Apocalipse 20, versos 10, mostra Satanás sendo lançado no lago de fogo, mas não mostra ele sendo aniquilado. Apocalipse 20, versos 15, mostra os perdidos sendo lançados no lago de fogo. Vejamos. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versos 15. Mas não mostra os perdidos sendo aniquilados, mas sendo atormentados para todo sempre. Como alguém pode ser aniquilado, exterminado, deixar de existir e ser atormentado para todo sempre? A verdade é que a Bíblia não ensina em lugar algum que os perdidos e o diabo serão exterminados após irem para o lago de fogo. A expressão que aparece em Apocalipse 20, versos 10, para todo sempre, é a mesma que aparece em Apocalipse capítulo 1, versos 6, Apocalipse capítulo 1, versos 18 e em Apocalipse capítulo 22, versos 5. Vejamos um exemplo. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1, versos 18. Se a expressão para todo sempre de Apocalipse 20, 10 não significa um tempo sem fim, como ensinam os aniquilacionistas, então nessas outras passagens em que aparece o mesmo termo, no original, também não significaria. E sabemos que o reinado de Jesus será para todo sempre. Portanto,
À luz das Escrituras, não há como os aniquilacionistas sustentarem a teoria de que o diabo e os perdidos serão exterminados, pois a Bíblia deixa claro que eles serão atormentados para todo sempre.